Olá pessoal, o caso que vamos abordar hoje trata-se de um crime ocorrido em Los Angeles em janeiro de 1947, que ficou famoso por sua brutalidade e pelo fato de até hoje não ter sido solucionado. Hoje vamos falar do caso Dália Negra. Elizabeth Short era uma jovem de 22 anos, nascida em 29 de julho de 1924 na cidade de Boston, no estado de Massachusetts. Era filha de Cleo e Phoebe May Short, que além de Elizabeth, tinham mais 4 filhas. Por volta de 1927, a família Short mudou-se para a cidade de Medford, onde Elizabeth seria criada e passaria a maior parte de sua vida. O pai de Elizabeth trabalhava na construção de campos de golfe, mas com a crise de 1929, ele acaba indo à falência. Num certo dia, em 1930, o carro dele foi encontrado abandonado na ponte Charlestown, presumindo-se que ele havia cometido suicídio pulando no rio Charles. Acreditando que seu marido estava morto, sua esposa muda-se com as 5 filhas para um pequeno apartamento e começa a trabalhar como contadora para sustentá-las. No final de 1942, a mãe de Elizabeth recebe uma carta de desculpas de seu suposto marido falecido, revelando que, na verdade, ele estava vivo e havia começado uma nova vida na Califórnia. Após esse contato, o pai de Elizabeth acaba convidando sua filha para ir morar com ele, e então com 18 anos ela acaba indo para a cidade de Vallejo, na Califórnia, morar com seu pai, pois lá ela estaria mais perto de Hollywood, onde poderia realizar o sonho de ser atriz. Com o tempo, ela acaba tendo algumas discussões com seu pai, então arruma trabalho e sai da casa dele para ir morar com alguns amigos. Ainda em 1943, Elizabeth muda-se para Santa Bárbara, onde existem registros que ela teria sido presa por beber sendo ainda menor, então as autoridades do local acabaram a enviando de volta para a cidade onde sua mãe morava, em Medford. Depois de algum tempo, ela acaba indo para a Flórida, e lá conhece o Major Matthew Michael Gordon Jr., que era um oficial da Força Aérea. Gordon chegou a escrever para Elizabeth, lhe propondo casamento, enquanto se recuperava de um acidente de avião. Ela já havia aceitado sua proposta de casamento, quando então em agosto de 1945, em um segundo acidente, Gordon morre. Em 1946, ela se muda para Los Angeles. Lá ela trabalhou como garçonete e alugou um quarto atrás de uma famosa boate, a Florentine Gardens, na Hollywood Boulevard. De acordo com algumas fontes, Elizabeth foi descrita como uma aspirante atriz, pois sabe-se que ela de fato tinha aspirações de ser uma estrela de cinema, embora não tivesse realizado nenhum trabalho conhecido. Em janeiro de 1947, Elizabeth volta para sua casa em Los Angeles após uma breve viagem a San Diego, com Robert Manley, um vendedor casado de 25 anos com quem ela namorava. Depois da viagem, Manley afirmou que a deixou no hotel e que ela iria se encontrar com sua irmã naquela tarde. Segundo alguns relatos, a equipe do hotel lembrou de tê-la visto usando um telefone do saguão. Pouco depois, ela supostamente teria sido vista em um bar que ficava a menos de 1 quilômetro do hotel, mas não foi possível confirmar a veracidade dessa informação. Há quem diga também que ela teria sido vista no Hotel Cecil. Na manhã de 15 de janeiro de 1947, aproximadamente às 10 horas, uma moradora local, Betty Bersinger, enquanto caminhava com sua filha próximo a um terreno baldio, avista o que parece ser um manequim de loja descartado próximo à calçada. Porém, ao chegar mais perto, percebe que era na verdade um cadáver mutilado. Ela corre então para a casa mais próxima e chama a polícia. O corpo, após a análise das impressões digitais, foi identificado como sendo de Elizabeth Short. Imediatamente após a identificação do corpo, repórteres teriam contatado a sua mãe, dizendo que Elizabeth teria ganhado um concurso de beleza. Depois que arrancaram o máximo de informações pessoais que puderam, revelaram a ela que sua filha havia sido assassinada. Na cena do crime, o corpo estava nu, cortado em 2 pedaços. O fato de estar próximo à calçada sugeria que teria sido colocado ali para ser visto. O corpo gravemente mutilado de Elizabeth foi cortado com precisão cirúrgica, na altura da cintura, e não tinha sangue. Aparentemente havia sido lavado pelo assassino. Os peritos determinaram que ela teria sido morta em torno de 10 horas antes. O rosto dela foi cortado do canto da boca até as orelhas, criando um efeito conhecido como o sorriso de Glasgow, que é algo parecido com os cortes do rosto do Coringa, interpretado pelo ator Heath Ledger no filme O Cavaleiro das Trevas. Ela teve vários cortes na coxa e nos seios, onde pedaços foram arrancados. Havia também queimaduras de cigarro pelo corpo.
A metade inferior estava a uns 30 centímetros de distância da superior. O cadáver foi posicionado com as mãos sobre a cabeça, os cotovelos dobrados em ângulos retos e as pernas abertas. Perto do corpo, os detetives localizaram uma pegada de calcanhar no chão entre as marcas de pneu, e um saco de cimento contendo sangue também foi encontrado nas proximidades. Uma autópsia do corpo de Elizabeth foi realizada em 16 de janeiro de 1947, onde descobriu-se que o corpo havia sido cortado completamente ao meio por uma técnica ensinada na década de 1930, chamada hemicorporectomia, o que sugeria conhecimentos e habilidades quanto a procedimentos cirúrgicos por parte do assassino. A causa de sua morte foi determinada como sendo a hemorragia das lacerações no rosto e o choque causado por golpes na cabeça e no rosto. O perito também afirmou que o corpo tinha indícios de que ela havia sido estuprada, porém foram retiradas amostras de seu corpo para testar a presença de esperma, mas os resultados deram negativos. Uma curiosidade sobre o nome Dália Negra. Na verdade, não existe um consenso sobre esse nome atribuído a Elizabeth. Segundo algumas fontes, ela teria recebido o apelido póstumamente depois que a mídia especulou que ela gostava de colocar dálias em seu cabelo, e por sua suposta tendência em usar roupas pretas transparentes. Já alguns acreditam que o nome se originou durante a vida de Short e era, na verdade, um apelido que ela ganhou dos funcionários de uma drogaria que frequentava, pois eles teriam feito um trocadilho com o filme Dália Azul, de 1946, e como ela gostava de usar a cor preta, que contrastava com a sua pele branca, eles a apelidaram de Dália Negra. Alguns dias após o crime, uma pessoa que afirmava ser o assassino de Elizabeth ligou para alguns jornais de Los Angeles, dizendo que planejava se entregar e que mandaria alguns pertences de Elizabeth. Depois de 3 dias, um envelope pardo suspeito foi descoberto por um funcionário dos Correios dos Estados Unidos. O envelope havia sido endereçado a alguns jornais de Los Angeles e na capa deste envelope havia uma mensagem com letras recortadas de jornais, dizendo que dentro dele estariam os pertences de Elizabeth e que haveria uma carta depois. O envelope continha a certidão de nascimento de Short, cartões de visita, fotografias, nomes escritos em pedaços de papel e uma agenda de endereços com o nome Mark Hansen gravado na capa. O pacote foi cuidadosamente limpo com gasolina da mesma forma que o corpo de Short, o que levou a polícia a suspeitar que o pacote tinha sido enviado diretamente pelo assassino. Apesar dos esforços para limpar o pacote, várias impressões digitais foram retiradas do envelope e enviadas para a investigação. No entanto, as impressões foram comprometidas em trânsito e não puderam ser analisadas corretamente. No mesmo dia em que o pacote foi recebido por um dos jornais, uma bolsa e um sapato de camurça preta foram vistos em cima de uma lata de lixo em um beco a uma curta distância de onde o corpo de Short foi descoberto. Os itens foram recuperados pela polícia, mas haviam sido limpos com gasolina, destruindo quaisquer impressões digitais. A polícia rapidamente considerou Mark Hansen, o dono da lista de endereços encontrada no pacote, um suspeito. Hansen era um rico dono de casa noturna e teatro, além de um conhecido em cuja casa Elizabeth já havia ficado com amigos. E, de acordo com algumas fontes, ele também confirmou que a bolsa e o sapato descobertos do beco eram, na verdade, de Elizabeth. Uma amiga e colega de quarto de Short disse aos investigadores que ela havia recentemente rejeitado os avanços sexuais de Hansen e sugeriu isso como causa potencial para ele matá-la. No entanto, ele foi inocentado de qualquer suspeita no caso. Além de Hansen, o Departamento de Polícia de Los Angeles entrevistou mais de 150 homens nas semanas seguintes, os quais eles acreditavam serem possíveis suspeitos. Manley, que foi uma das últimas pessoas a ver Elizabeth viva, também foi investigado, mas foi inocentado de suspeitas após passar por vários exames de polígrafo. Enquanto investigava a morte de Elizabeth, a polícia continuava recebendo cartas da mesma pessoa que se dizia ser o assassino. Ele pregava peças na polícia e chegou a dizer que desistiu de se entregar, pois o assassinato de Elizabeth era justificável. A imprensa cobriu de todas as formas possíveis esse caso. Um dos jornais chegou a publicar as notícias em primeira página por 35 dias após a descoberta do corpo. Surgiam também muitos boatos sobre a vida de Elizabeth, como que ela teria sido uma prostituta durante seu tempo em Los Angeles, embora não houvessem evidências disso. Com o número de pistas diminuindo cada vez mais, o caso é arquivado. O sargento Finis Brown, um dos principais detetives do caso, culpou a imprensa por comprometer a investigação. A notoriedade do assassinato de Short gerou um grande número de confissões ao longo dos anos, muitas das quais foram consideradas falsas. Durante a investigação inicial de seu assassinato, a polícia recebeu um total de 60 confissões, a maioria feita por homens. Desde então, mais de 500 pessoas confessaram o crime,
algumas das quais nem tinham nascido no momento de sua morte. Mas existe um suspeito que viria a ter notoriedade anos depois do assassinato. Passado anos do acontecimento do crime, o detetive de homicídios de Los Angeles, Steve Rodell, ficou convencido de que foi seu próprio pai, George Rodell, quem assassinou Elizabeth. Em 1999, após a morte de seu pai, Steve encontrou em seus pertences uma fotografia de uma mulher de pele clara e cabelo escuro, que acreditou se tratar de Elizabeth Short. Então começou uma minuciosa investigação do caso. Ele descobriu que seu pai teria morado na mesma cidade de Elizabeth, inclusive muitas testemunhas afirmaram que teriam visto eles juntos, e houve ainda quem dissesse que os dois eram amantes. Como mencionado, na época do assassinato constatou-se que o assassino tinha amplo conhecimento em medicina, pelo modo como os cortes foram realizados no corpo. George Rodell era médico, com mais de 7.000 horas de cirurgia em seu currículo, um cirurgião altamente qualificado. Além disso, Steve enxergou a personalidade de seu pai na forma como o assassino se comunicou com a imprensa. As frases eram manchetes, coisas de quem conhecia o jornalismo, área em que seu pai já tinha atuado. Mas o que de fato convenceu Steve de que era seu pai o autor do crime foi a sua paixão pela arte surrealista do fotógrafo e pintor Man Ray. George Rodell era íntimo do artista, que exerceu uma forte influência em George, tornando-se seu mentor. Estudando a obra de Man Ray, Steve Rodell percebeu que muitas delas exibiam decapitações, corpos cortados e uma de suas obras mais conhecidas é o Minotauro, que mostra o corpo de uma mulher da altura da cintura até o pescoço, com os braços voltados para cima em uma posição que simula os chifres de um touro. Na mitologia grega, o Minotauro era um ser com cabeça de touro e corpo de homem, que vivia no labirinto de Creta e devorava jovens donzelas. Essa posição da obra de Man Ray, o Minotauro, lembrava muito a posição que foi encontrada à parte superior do corpo de Elizabeth, o que sugere que este crime brutal pode ter sido uma obra de arte surrealista do médico George Rodell. Mas a história não termina aqui. Existem 3 casos de homicídios em Chicago que podem estar conectados com o crime de Elizabeth. Steve descobriu que seu pai esteve em Chicago na mesma época em que ocorreram os famosos crimes cometidos pelo assassino do batom, que assassinou 2 mulheres e uma criança. A primeira vítima, ele drenou o sangue e lavou o cadáver. A segunda foi encontrada em uma banheira e também teve seu corpo lavado, e ele deixou escrito com batom, na parede do quarto da vítima, a seguinte frase, abre aspas, por Deus, me apanhem antes que eu mate novamente, não consigo me controlar, fecha aspas. Já a terceira vítima foi uma criança de apenas 6 anos, a menina Susan Degnan. Susan foi esquartejada, com o corpo cuidadosamente cortado nas juntas com a perícia de um cirurgião. William Heidens, com 17 anos na época, foi capturado e responsabilizado pelos assassinatos. Porém, anos depois, William disse ter confessado os assassinatos para que pudesse ter a chance de ir a julgamento e provar sua inocência, já que a polícia o ameaçava com pena de morte caso não confessasse. Mas toda a pressão da imprensa e da sociedade por uma resposta fez com que o jovem fosse imediatamente condenado à prisão perpétua, sem chance de defesa. William Heidens faleceu em 2012 aos 83 anos por complicações de diabetes, e hoje muitos acreditam que ele era na verdade inocente desses crimes pelo qual foi condenado, e que acabou pagando pelos crimes de um psicopata que nunca foi pego. O detetive Steve Rodell acredita que foi seu pai quem cometeu esses crimes na época em que esteve em Chicago, principalmente pela ligação do assassinato da Dália Negra com o assassinato da pequena Susan Degnan. Para ele, Elizabeth Short foi morta porque teria descoberto que George Rodell teria matado a menina. Existe ainda outras semelhanças entre os assassinatos de Elizabeth e Susan. Primeiro, a criança teve seus membros arrancados com precisão cirúrgica, através da segunda e terceira vértebras lombares, assim como a Dália Negra. Segundo, o cadáver de Elizabeth foi encontrado na Avenida Norton, próximo a Degnan Boulevard. Steve acredita que seu pai se confundiu ao largar o cadáver de Elizabeth na Avenida Norton, pois presume que sua real intenção seria largá-lo na Degnan, mas como pegou o caminho da esquerda, não percebeu que ali a rua já possuía outro nome. Degnan era o sobrenome da menina esquartejada em Chicago. Sendo assim, Steve acredita que seu pai estaria tentando passar uma mensagem. Após 7 anos de investigação, Steve apresentou todas as provas a um promotor, que disse que havia provas suficientes e indícios de autoria, e que caso George estivesse vivo, ele poderia ser acusado e sentenciado à pena de morte. George já havia morrido com 91 anos em 1999.
O assassinato de Short foi descrito como um dos crimes mais brutais e culturalmente duradouros da história americana, e a revista Time o listou como um dos casos não resolvidos mais infames do mundo. Uma curiosidade: a primeira temporada da série American Horror Story, em seu 9º episódio, retrata a sua versão da Dália Negra. Outras referências a ela se disseminaram na cultura pop, tendo esse caso inspirado filmes, livros e até mesmo músicas. Esperamos que tenham gostado do vídeo e, se possível, pedimos que mostrem para mais pessoas que possam gostar do conteúdo. Um abraço e até mais!